Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um programa Alesp Cidadania. O tema de hoje, medula óssea. E você sabe qual a importância da doação, como ocorre esse transplante e principalmente a atividade de entidades ligadas ao terceiro setor que dão apoio a esses pacientes? Esse é o assunto do programa de hoje. Para debater esse tema, tenho dois convidados especiais, então, comigo aqui. Ao meu lado, Wagner Maia Fernandes, sociólogo e gestor da AMEL, e doutora Carmen Vergueiro, médica hematologista, fundadora e coordenadora executiva também da AMEL. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Muito bem, doutora, vou pedir, então, começar pela senhora, até mesmo como fundadora, para que eu não falei o que significa a AMEL, para que a senhora possa contar para a gente um pouco sobre como ela foi fundada também lá atrás, em 2002. AMEL é a Associação da Medula Óssea do Estado de São Paulo. Ela foi fundada há 22 anos, em 2002, né, 21 anos, e a primeira demanda que fez com que aparecesse a AMEL foi a falta de doadores de medula e de registro de doadores de medula no Brasil. Então, naquela época, quando uma pessoa precisava de transplante, ela ia procurar o doador na família, né, como a gente faz hoje, procura entre os irmãos, e quando não tinha nenhum irmão compatível, aí não tinha mais possibilidade de fazer o transplante. A gente, então, iniciou um trabalho para fazer um registro de doadores de medula óssea nacional, que é o REDOME. E a AMEL, nesta época que o Ministério estava implantando esse REDOME, né, esse registro, ela foi pioneira em fazer divulgação, vídeo, palestra, campanha, em cadastrar os doadores de medula óssea. Então, era um trabalho muito focado na população, de esclarecer, explicar o que é ser doador de medula óssea e trazer pessoas para o registro. E a gente fez esse trabalho em São Paulo, mas nós multiplicamos pelo Brasil inteiro. Então, treinamos pessoas de todo o Brasil para fazerem esse mesmo trabalho de palestra e tudo mais. Então, foi um trabalho que realmente foi muito bem sucedido. Lá pelo ano de 2011, a gente já tinha o terceiro maior registro do mundo. Então, nós crescemos muito rápido no REDOME, né? Temos hoje um grande registro, continuamos sendo o terceiro maior do mundo e temos mais de 5 milhões de doadores cadastrados. E aí, conta um pouco mais para a gente também sobre essas pessoas que já foram beneficiadas ao longo de todos esses anos, né? E quantas são atendidas hoje, né? Ou por ano, ou qual é o tempo de permanência dentro da AMEL, de cada paciente ou familiar? Bom, o que acontece? Esse registro que nós temos hoje de doadores de medula óssea, ele atende não só o Brasil, mas como qualquer pessoa que encontre um doador compatível dentro desse banco de dados, né? Então, fora do Brasil, a gente também pode mandar medulas para pessoas da Alemanha, da Suíça, da Inglaterra, enfim, quem encontre alguém compatível. Em média, a gente tem um atendimento aqui no Brasil, a gente tem uma fila de 800 pessoas por ano, tá? Que estão buscando. Essa fila é muito dinâmica de pessoas que estão buscando, porque é muito rápido, são doenças, leucemias agudas, são doenças que é muito rápida a evolução. Então, tem que ser resolvido rapidamente. Em média, são essas 800 pessoas que estão procurando e o REDOME consegue ofertar uma quantidade de medula de 100, 120 por ano, tanto para dentro quanto para fora do Brasil. E quanto tempo, normalmente, essas pessoas aguardam para receber essa medula? É bastante variável. Hoje, o que nós fazemos? Quando a doença é uma doença que realmente requer um transplante imediato e que não consegue achar doador dentro do registro, a gente tem mais uma opção de transplante, que é um transplante que pode usar um doador haploidêntico, que é 50% idêntico. Então, a primeira coisa que a gente faz é procurar um doador dentro da família, um irmão compatível. Não achando esse irmão, a gente procura dentro do registro de doadores de medula. E aí, tentem achar alguém compatível. Aí a chance é bem difícil, mas com um registro grande e bem representativo, a gente tem conseguido achar bastante doador. Quando não encontra no registro, aí a gente vai para uma pessoa que seja 50% compatível com o doador, que é o haploidêntico, que pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser irmão. Então, aí a gente tem uma possibilidade muito maior. Então, no final das contas, hoje o quadro é completamente diferente. A gente encontra doador para todos os pacientes. Wagner, vamos falar um pouquinho sobre os serviços prestados hoje pela AMEL, né? Como a doutora falou, começou então de uma forma, né, fazendo levantamento, mas ao longo desses anos foi expandindo esse leque de ações, né?
Bom, Mariana, acho que a história que a doutora Carmen contou ajuda a também contar a história da AMIO, né? Então, hoje a gente não deixa de fazer transplante, ou praticamente não deixa de fazer o transplante por falta de doador, e ao longo do tempo, então, a gente foi diversificando o nosso trabalho e tentando atuar em outras áreas onde o programa de transplante pode precisar de apoio, né? Então, a AMIO hoje trabalha num tripé, né? O primeiro tripé é o assistencial, onde a gente tem 2 casas de apoio para pessoas de outros estados que vêm fazer o transplante aqui em São Paulo. Então, uma fica bem próxima à Santa Casa, ela atende não só os pacientes que precisam se hospedar ali, mas pacientes de São Paulo que usam a casa durante o dia de consulta, né? Então, eles chegam muito cedo no hospital e vão ter a sua consulta ali por volta da tarde, né? Eles precisam colher os exames, aguardar esses resultados para que eles possam ser atendidos. Então, eles ficam com a gente na casa durante o dia de consulta, podem se alimentar, tem uma série de atividades que acontecem ali, e as 40 famílias em maior vulnerabilidade recebem cesta básica, leite, kit de higiene, a gente complementa o Vale Transporte enquanto ele não tem o bilhete gratuito. Então, a ideia é que o hospital oferece o serviço de saúde e a gente possa oferecer o entorno para que ele não desista do tratamento por falta de condições materiais. Essa é a atuação da casinha. A outra casa ela fica próxima ao Hospital das Clínicas, recebe pacientes de lá e ela tem um outro viés. É a ideia de que como através de um formato de transplante que não se faz aqui no Brasil, ou que se faz muito pouco, ou muito na rede privada, a gente consiga fazer com que a fila do transplante gire mais rápido, que o tempo de internação no hospital seja reduzido para que com o mesmo número de leitos a gente consiga fazer mais procedimentos. E aí acho que um pouco da necessidade dessas casas é porque hoje a gente faz muito transplante no SUS, faz muito transplante, né, aqui dentro do Brasil pelo SUS, e 70% deles são feitos no estado de São Paulo. A gente tem muitas regiões, por exemplo, a região norte do país, que não tem centro público de transplante. Então, esse paciente ele precisa sair da sua cidade de origem, né? Geralmente são pessoas já em situação de vulnerabilidade, o paciente não pode trabalhar, o acompanhante fica impossibilitado de trabalhar também, os custos durante o tratamento aumentam e ele precisa vir para uma cidade onde o custo de vida é muito maior, se hospedar aqui por um tempo que não é previsível, né? E isso tudo muitas vezes inviabiliza o transplante. Então, essa área assistencial vem responder a essa necessidade, né? A gente tem uma outra área que é educacional, onde a gente vai conversar com os pacientes e falar sobre o tratamento. Então, são tratamentos complexos, é difícil de entender e é difícil de explicar o transplante em poucas palavras. Muitas vezes ele tem pouco tempo de consulta e para que o tratamento seja bem sucedido, ele precisa aderir, ele precisa se cuidar, né? E a gente entende que ele só vai ter essa aderência se ele entender aquilo que está acontecendo com ele. Então são cartilhas, vídeos que a gente manda para o Brasil inteiro. Qualquer paciente que pedir, qualquer hospital que solicitar, a gente manda gratuitamente esse material pelo correio para que o paciente possa entender o que está acontecendo com ele. Por outro lado, a gente dialoga também com a sociedade e com os alunos de ensino fundamental, ensino médio, para falar sobre doação de sangue. Então, hoje a gente tem a doação de sangue muito numa perspectiva de solidariedade, mas a gente gostaria que a sociedade entendesse isso como um ato de cidadania, como algo necessário, né? Sem sangue a gente sangue a gente não compra, só tem que se doar. Então, a gente vai também fazer um trabalho dentro das escolas, no viés educativo com doação de sangue. E, por fim, a gente tem um podcast para falar sobre a vida após o câncer, né? Ele tá no forno, a gente lança ele no dia 2 de abril, nas principais plataformas de podcasts. Também são 10 episódios falando sobre diversos temas da vida após câncer. E por fim a gente tem alguns projetos de pesquisa, o principal deles é o Mapa do Transplante, que é uma plataforma, por um lado é uma plataforma de tecnologia que agrega informações de transplante, por outro, um conjunto de treinamento para os gerentes de dados, essas pessoas que estão dentro do hospital coletando os dados para alimentar essa plataforma, para que a gente possa conhecer os resultados do transplante no Brasil hoje, né? Então, o que acontece com esses pacientes quando eles saem do tratamento, para que a gente possa não só fornecer insumos para que o Ministério da Saúde entenda melhor o que acontece e possa planejar a política pública, mas também é uma plataforma aberta para toda a sociedade, para quem quiser consultar, médicos, familiares, pacientes, estudantes. E é um pouco essa a nossa atuação. Quer dizer, vocês atendem as duas pontas, né? Tanto os pacientes quanto os hospitais. Exato. A ideia é tentar trabalhar e interagir com esse organismo que é o programa de transplante.
Agora, Wagner, você comentou sobre a casinha, são 2 unidades na capital, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o tempo de permanência dessas pessoas, ou seja, é só durante o dia que ela está fazendo o tratamento ou não? Ela pode permanecer ali caso de fato ela seja de outro estado e precise também repousar, dormir. E muitas vezes imagino que venha com filhos ou com algum acompanhante ou com a mãe, no caso de crianças, de jovens. E quais atividades são ofertadas aí ao longo dessa permanência? Bom, o tempo de permanência ele é muito dinâmico, né? Ele vai coincidir com o tempo do tratamento. Porém, ele pode ficar na casa o tempo que ele precisar. Então, a gente tem pacientes que vêm para fazer um ciclo de quimioterapia de 1 semana e que se hospeda com a gente por 1 semana. A gente tem pacientes que já chegou a ficar mais de 1 ano na casinha. Então, o tempo é o tempo do tratamento e a gente sempre vai abrigá-lo pelo tempo necessário. Lá ele pode dormir, né? Então ele tem a hospedagem, ele tem a alimentação, ele tem tudo que ele precisa dentro de uma casa para que ele possa ficar sem custo nenhum. E aí, muitas vezes, ele sai de manhã da casa, vai para o hospital, faz o que precisa, volta, dorme com a gente. Algumas vezes ele precisa internar e muitas vezes o acompanhante, ele precisa de um acompanhante, respondendo a sua pergunta, esse acompanhante fica com a gente. Então, a gente vai atendendo toda essa dinâmica do tratamento e que é demandada pelo hospital. Imagino que tenha também algum tipo de assistência psicológica? Sim, você falou do que mais acontece ali dentro, né? Então, a gente tem atendimento, a gente consegue oferecer atendimento psicológico, a gente tem oficina de terapia ocupacional, confecção de bijuterias, tem voluntários que vão até lá fazer uma contação de história, desenho, levar os pacientes muitas vezes para passear, para conhecer uma praça ali perto, enfim, porque como o tratamento é muito longo e eles têm muito período de ociosidade, né? É legal oferecer uma série de atividades ali para que ele possa também abrir um pouco o leque e esquecer um pouco do tratamento e enfim, respirar, né? Doutora, é importante a gente trazer também para quem acompanha esse programa ou vier a ter acesso a esse programa também, em quais casos é necessário o transplante da medula óssea, né? E também se existe um perfil hoje de pessoas que mais precisam, se tem alguma faixa etária determinada, mulheres, homens, a gente sabe que infelizmente muitas crianças também precisam, né? Precisam. É bom você perguntar isso, porque a primeira coisa, assim, as doenças que mais são transplantadas, que têm mais indicação, são as leucemias agudas. Leucemia mieloide aguda e leucemia linfóide aguda. Então, são doenças muito rápidas, né? Câncer do sangue, que tem uma evolução muito rápida e que começam a tratar sempre com quimioterapia. E aqueles que têm mau prognóstico, que a gente já consegue ver que tem algum marcador molecular que não evolui bem, então esses pacientes eles vão fazer um tratamento mais intensivo. Assim que eles conseguirem, com quimioterapia, controlar a doença, desaparecer a doença, a gente diz remissão, assim que entrar em remissão, vamos planejar um transplante para esses pacientes. Então, a maior parte dos pacientes que vai para transplante tem leucemia aguda, mas existem outras doenças, outros cânceres do sangue que precisam transplantar, os linfomas, os mielomas, que também se beneficiam com o transplante. E existem doenças genéticas e hereditárias. Então, por exemplo, a anemia falciforme, que é muito prevalente no Brasil, é uma doença que tem uma alta morbidade, a pessoa vive muitos anos, mas com uma qualidade de vida muito ruim e a média de sobrevida desses pacientes é bem mais baixa do que da população geral, porque eles têm muitas infecções, muitas complicações. Então, esses pacientes eles se beneficiam também com transplante de medula. Doutora, conta pra gente agora sobre quais casos têm indicação de transplante. Bom, a maior parte dos casos de transplante são leucemias agudas. A gente tem 2 tipos de leucemia, a leucemia mieloide aguda e a linfóide aguda, que é mais frequente em crianças, né? Mieloide aguda é mais comum em adultos. Essas são a maior e mais frequente indicação de transplante de medula óssea. Sempre eles vão primeiro fazer um tratamento com quimioterapia, até que a doença esteja controlada. E aí a gente seleciona aqueles, sabendo que alguns têm mais risco de que a doença volte. Esses de pior prognóstico, eles vão para transplante, como uma intensificação do tratamento. E aí eles têm uma maior chance de cura. Depois das leucemias agudas, a gente tem outros cânceres do sangue, o linfoma e o mieloma, síndrome mieloesplásica, que tem indicações de transplante também. E tem algumas doenças benignas, que são doenças hereditárias, por exemplo, a imunodeficiência combinada, que são aquelas crianças que nascem sem produzir os glóbulos brancos, sem ter defesa. Então, são crianças que vivem em isolamento e morrem se você não conseguir
tratar até os 10 anos, porque eles pegam infecções sucessivas e acabam falecendo. Essas crianças, se você trocar a medula delas, elas vão ter um novo sistema de defesa, porque você vai trocar toda a produção do sangue e vai trocar também a produção dos glóbulos brancos. Então, essas crianças se beneficiam com transplante e crianças que têm doenças hereditárias, como anemia falciforme, talassemia, que são anemias, que os glóbulos vermelhos são produzidos de uma forma anômala. Se você fizer o transplante, você pode colocar uma nova fábrica que vai trazer glóbulos vermelhos normais. Então, você beneficia muito essas crianças que, mesmo tendo uma doença benigna, elas têm uma vida com muitas infecções, com muitas doenças, vivem internadas, elas não conseguem estudar, não conseguem trabalhar. Então, é uma vida muito sofrida e com dor. Então, na hora que você consegue trocar os glóbulos vermelhos e colocar glóbulos vermelhos funcionais, elas se beneficiam muito desse tratamento. Existe um perfil em comum entre a maior parte dos transplantados? Olha, não dá para dizer isso. Primeiro, não tem nenhuma relação com sexo, com etnia, com classe social. Qualquer pessoa pode ter uma doença, um câncer do sangue, em qualquer idade. Então, não existe realmente um perfil do paciente. E as restrições da vida dessa pessoa que fez esse transplante nesse segundo momento, né, após o transplante? Imagino que tenha algumas. A gente está agora lançando um podcast para falar exatamente disso, das pessoas que vivem depois de um tratamento de câncer, como que elas vivem e hoje a gente tem muitas pessoas que foram tratadas e estão curadas, né? Então a gente tem no mundo aí 32 milhões de pessoas tratadas de câncer e que estão vivendo por aí. A gente fez um podcast exatamente para falar com essas pessoas, né? Explicar o que elas podem fazer para ter uma qualidade de vida melhor e quais são as possíveis toxicidades do tratamento, como eles podem lidar com isso. E a gente entrevista vários pacientes e fala com vários especialistas no podcast para tentar realmente passar informação de qualidade para essas pessoas que têm certamente alguma dificuldade a mais por ter se submetido à quimioterapia de doses altas, né? Wagner, voltando um pouco na sua resposta anterior, você falava sobre a importância da doação, né? E aí doar como um ato de cidadania, realmente, né? Não só como um ato de benevolência, digamos assim, né? Naquele momento. Gostaria que você trouxesse para a gente um pouco sobre essa importância da doação e também as formas como a Amel faz essa fidelização, digamos assim, desses doadores. Porque não adianta a pessoa doar. Claro, toda doação é importante, mas sempre é importante que a pessoa doe com certa recorrência dentro do que é permitido, claro. Quando você pergunta sobre a doação, você fala da doação de medula óssea? De medula óssea. De medula óssea, vamos lá. A pergunta é importante porque, assim, quando eu me cadastro para doar, eu não estou doando de fato. Né? Diferente da doação de sangue, que é onde você deixa a bolsa de sangue e ela vai para o hospital. Eu deixo uma amostra de sangue, nessa amostra de sangue é feito um exame de sequenciamento genético para saber o tipo de medula óssea que eu tenho para doar e isso vai para um registro. Toda vez que o médico precisa transplantar, ele vai colocar o tipo de medula que o paciente tem e esse registro busca o match, busca uma medula parecida e é aí que o doador é convocado para fazer de fato a doação. Né? E aí o Redome vai entrar em contato com ele pelos dados que ele deixou ali. Mas esse processo entre eu me cadastrar e doar pode demorar 5, 10, 15 anos. E nesse processo eu mudo de endereço, de telefone, de e-mail, né? E esse é um problema, encontrar, localizar esse doador depois de muito tempo. Então a gente entra em contato, geralmente por mailing, com esses doadores, explicando a importância. O Redome também tem todo um trabalho, inclusive um aplicativo de celular, onde você consegue baixar em qualquer loja de aplicativos, chama Redome, você entra ali, faz a atualização do seu cadastro, mas é possível fazer isso por telefone também, porque, como você disse, é importante ele se manter conectado no registro e lembrar daquele compromisso que ele assumiu lá atrás, né, de ajudar alguém quando for necessário. Agora, qualquer pessoa pode doar a medula óssea? Claro, tem essa parte, esse hiato entre a pessoa doar, ser feito esse teste dessa amostra de sangue, e que pode levar, inclusive, até alguns anos até uma pessoa, achar uma pessoa compatível, né? Mas e para doar, quem pode? Hoje, para se cadastrar, o doador ele precisa ter entre 18 e 35 anos, estar em bom estado de saúde e não ter histórico pessoal de câncer, HIV e doenças infecciosas. A partir disso, ele pode se cadastrar e ele permanece no registro até os 60 anos de idade. Doutora, quais são os principais problemas encontrados nessas pessoas ou vividos por essas pessoas que se hospedam ou que buscam esse acolhimento na casinha, por exemplo? Imagino que deve ter uma série de histórias e as mais diversas situações. O acesso ao tratamento ainda é muito difícil no Brasil. Então,
como a gente vê, até pelo nosso mapa mesmo do transplante, a distribuição dos centros de transplante é muito desigual. Assim, estão praticamente todos na região sudeste. Então, quem mora no norte, quem mora na região centro-oeste, mesmo no nordeste, são poucos centros para atender essas pessoas. Então, elas têm que se deslocar. Então, já é muito difícil conseguir, primeiro, achar um especialista quando você tem o diagnóstico no norte ou no nordeste. Então, já tem dificuldade de fazer o diagnóstico, de conseguir começar o tratamento. E depois, quando tem indicação de transplante, bom, daí eles têm que se deslocar para um centro que normalmente é longe da casa deles. Isso é uma coisa muito complicada porque o tratamento é prolongado, não é que eles vêm e digamos que eles venham transplantar em São Paulo e que eles fiquem aqui um mês e a coisa está resolvida. Não, o tratamento é muito prolongado, então eles ficam em média, eles ficam de 3 a 4 meses em São Paulo depois do transplante e daí eles podem ir e voltar para consultas, né? Mas dificilmente na cidade deles, no interior ou lá no norte, no nordeste, eles vão encontrar alguém que possa acompanhar eles, que conheça a doença, que consiga entender todas as intercorrências que eles podem ter. Então, para a família já é um custo muito alto ter que trazer alguém para São Paulo, ficar morando aqui, parar de trabalhar, o acompanhante que vem com essa pessoa não vai trabalhar. Aí eles têm que começar a comprar remédio, sempre alguma coisa de medicamento eles têm que comprar. Tem muita coisa que o SUS faz, lógico, toda a quimioterapia é financiada pelo SUS, mas muitas coisas eles ainda têm que arcar com custo aqui que não é o habitual deles. Então, isso é um grande gargalo, a gente já perde muitos pacientes que não conseguem chegar até esse ponto do tratamento, né? Em relação ao próprio tratamento, o SUS oferece o tratamento, mas falta ainda muitos exames laboratoriais. A gente está bem defasado, sabe, para colocar como obrigatório alguns exames que a gente já vê fora fazendo. Há muitos anos a gente pede aqui e ainda a gente não tem. Então, os exames de biologia molecular para fazer teste de infecções não são ainda autorizados pelo SUS. E o transplante de medula, como a gente está falando, né, a gente vai trocar toda a defesa do paciente. Então, o paciente fica por muito tempo sujeito a ter infecções virais, fúngicas, é muito frequente ter infecção. Então, assim, os testes para as infecções são fundamentais, para a gente conseguir a tempo fazer o diagnóstico e entrar com o tratamento. A gente não tem autorização para fazer os mais sensíveis, então isso é uma coisa muito difícil para o transplantador. E alguns antibióticos, alguns antivirais também para tratar, que realmente eles têm aparecido com cada vez mais frequência e o custo bem elevado, então é difícil e demorado o processo de aprovação desses medicamentos. Quantas pessoas ao longo de todos esses anos já passaram por essas casinhas? Nossa, que pergunta! Eu não consigo dizer para você. Olha, a gente realmente atende muita gente, mas atende assim 400 pessoas por ano, por aí. É difícil dizer. Quantos anos? Nossa, já fazem uns 20 anos que a gente trabalha nisso. E aí você comentou, inclusive, que vocês recebem procura ou pedidos de ajuda de muitas pessoas do exterior também. Isso é o registro. Não somos nós, né? As pessoas que se cadastram como doador de medula óssea voluntário, elas põem o nome delas e deixam lá uma amostra do sangue delas no registro brasileiro, que é o REDOME, Registro de Doadores de Medula. E esse registro, ele fica interligado aos registros internacionais. Então, uma pessoa que procure, por exemplo, nos Estados Unidos, procure um doador e não encontre lá, ela pode consultar se no Brasil tem alguém compatível. Então, o REDOME, o Registro Brasileiro, ele tanto busca doadores dentro do Brasil como fora do Brasil e também oferece a possibilidade de uma pessoa que está doente fora do Brasil achar um doador compatível brasileiro. E aí eu vi aqui também, na pauta preparada, que vocês têm um projeto que capacita para curar ajuda na formação e treinamento de profissionais que trabalham em casas de apoio também, Wagner? Isso, esse projeto ele está dentro do projeto dos manuais de transplante, né? Então a gente desenvolveu esse projeto com o Pronon, com recursos incentivados do Ministério da Saúde, né? O intuito dele é informar o paciente sobre o tratamento, só que a estratégia que a gente utilizou para que esse material seja disseminado, né, foi fazer a preparação dos profissionais da casa de apoio. Em geral são assistentes sociais, então não são profissionais da saúde, né? Então muitas vezes levar essa informação, contar para ele que isso existe,
de conscientizá-lo sobre a importância do tratamento para que ele possa replicar esse material na ponta, para que a gente possa dar capilaridade para a entrega desses materiais. E a gente faz esse trabalho, talvez não tão educativo e de treinamento, mas também com os enfermeiros dos hospitais, de todos os centros de transplante do Brasil, independente de públicos ou privados, para que eles também repliquem o material. Ainda é muito carente, doutora, essa parte de informações, realmente, por isso esse braço educativo? É muito carente e são doenças pouco frequentes. Então, de difícil conhecimento da população. Então, eu acho que o máximo que as pessoas conhecem é leucemia aguda. É uma coisa que as pessoas conhecem, mas dificilmente perguntar para você quais são os sintomas de leucemia aguda, como é que se faz o diagnóstico. É pouco conhecido, são doenças raras. Então, quanto mais a gente falar sobre elas e informar, maior vai ser a chance de ter o diagnóstico precoce, né? Das pessoas procurarem rapidamente o médico, de chegarem rapidamente ao tratamento. Então, é muito importante a informação, acho que para toda a comunidade, para todo mundo, né? Sem dúvida. E aí tem a abordagem também de um outro projeto, que é a capacitação de gerentes de dados em transplante de célula-tronco, Wagner. Posso falar dessa? Claro, por favor, doutora. Para você essa bola. Bom, esse projeto começou também com... A gente captou recurso do Pronon para fazer esse projeto. E a ideia era ter dados sobre transplante. A gente é muito fraco em reunir dados nacionais. Então, quando a gente vai recorrer ao Ministério da Saúde, eles não têm os dados completos. A gente fica procurando onde achar dados sobre quantos transplantes foram feitos, mas mais do que isso, como que foi a consequência, né? Como é que foi depois do transplante? O que foram os problemas que apareceram? Qual é o resultado desses transplantes? Isso é muito importante. A gente só pode discutir melhorias para o programa se a gente souber o que está acontecendo, né? Então, normalmente, a gente sempre pega dados dos Estados Unidos. A gente vai falar, a chance de cura para esse transplante é 40% em 2 anos. Dados sempre internacionais. A gente não tinha ainda recursos e dados nossos. Então, o que nós fizemos? A gente capacitou nos hospitais de maior complexidade do Brasil pessoas para olharem um prontuário médico de transplante e conseguirem tirar os dados relevantes, né? Os dados importantes. E aí nós montamos uma ferramenta e pegamos os dados de todos esses hospitais e colocamos numa ferramenta que analisa os dados. Então, a gente consegue hoje ver qual é a sobrevida, qual é a mortalidade, quais são as complicações mais frequentes. Então, a gente consegue analisar não só os transplantes que estão sendo feitos, os números dos transplantes, mas também em qualidade, né, em mortalidade, todos os indicadores importantes. E isso está no nosso site, no mapa do transplante. Então, é uma coisa aberta ao público, que o paciente pode consultar, mas pode também perguntar para o médico deles, junto, conversarem, olha, eu estou vendo aqui que a minha doença tem essa curva de sobrevida, ou tem esse tipo de complicação. Então, é uma coisa que é uma informação importante, não só para profissionais da saúde, para pacientes, familiares, mas também para quem faz gestão de saúde. Doutora, e aí mais uma dúvida, né? Todo transplante tem sucesso? Olha, o transplante é um tratamento de alta complexidade e realmente os pacientes que vão para transplante são pacientes muito graves. Então, a gente melhorou muito e vem melhorando cada vez mais os resultados de transplante, por isso tem aumentado até as indicações de transplante. Então, cada vez a gente consegue transplantar com maior idade, né, casos mais complexos, mas a mortalidade, dependendo da doença, ela muda. Dependendo da forma que o paciente chegou no transplante, também vai mudar o resultado. Então, ela é muito diversa. Para te falar assim, olha, a mortalidade, eu posso dizer que de uma maneira geral é em torno de 50% em 2 anos, mas dependendo da doença e da característica que o paciente chega para o transplante, ele pode ter 90% de chance de cura, como ele pode ter uma chance baixa. Então, é bem variável. Então, não é uma coisa que a gente pode dizer num global e ter valor. A gente tem que ver caso a caso. Perfeito. Agora, olha só, a gente vai fazer um rápido intervalo aqui no Alesp Cidadania de hoje. No próximo bloco, a gente vai falar porque a AMEL também é uma entidade de utilidade pública. O que isso muda para uma entidade? Como conseguir, então, também esse título? E a importância desse reconhecimento para as entidades. Fique conosco. Até já.
Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco do programa Alesp Cidadania de hoje, falando sobre uma entidade, então, de apoio, de assistência também ao transplante de medula óssea, é a AMEL. E aí tenho, claro, aqui comigo, 2 convidados especiais. Tem o Wagner aqui ao meu lado, que então, peraí que eu vou pegar aqui o meu crédito direitinho, Wagner Maia Fernandes, sociólogo e gestor da AMEL, e doutora Carmen Vergueiro, médica hematologista, fundadora e coordenadora executiva da AMEL também. Mais uma vez, muito obrigada por estarem aqui conosco. Wagner, no primeiro bloco a gente falava que a AMEL conseguiu alcançar o título de entidade de utilidade pública. O que isso significa para uma entidade em termos de seriedade, de apoio, principalmente depois de um longo trabalho realizado por mais de 20 anos? Bom, Mariana, para falar um pouco sobre a importância da utilidade pública, eu vou falar como a gente consegue alcançá-la, né? Como ela é concedida para a gente. Então, primeiro a gente precisa de um deputado, de um parlamentar que indique a organização como sendo uma organização de utilidade pública, e aí a gente aproveita para agradecer a deputada Marina Elou, que fez a nossa indicação, todo o gabinete que trabalhou junto com a gente nesse processo, mas que para isso acontece a gente precisa montar um processo demonstrando que a gente tem regularidade contábil e fiscal, então que nossas contas estão em dia, que a gente presta contas e que a gente não tem nenhum problema com prestação de contas e trabalhistas, débitos fiscais, em que a gente está em dia. E por outro lado, a gente precisa demonstrar que o nosso trabalho ele tem validade, ele complementa políticas públicas, ele dialoga com aquilo que é necessário, que aquilo faz sentido dentro do atendimento ao paciente e das necessidades, no nosso caso, do transplante. Então essa documentação ela passa por uma série de comissões que vão aprovando até que, ao final, isso chega para a sanção do governador. Então, com esse título de utilidade pública, eu consigo demonstrar para a sociedade, de uma outra forma, a seriedade da organização. Né? Então, hoje a gente tem o título de utilidade pública municipal, agora vai ser concedido o estadual. Dentro do nosso site a gente tem uma área de transparência, onde estão os relatórios de auditoria financeira, onde estão nossos relatórios de atividade que demonstram aquilo que a gente fez, os balanços, os demonstrativos de resultados. Então, é mais uma forma de eu demonstrar para a sociedade que o trabalho que a gente faz, ele é correto e ele é importante, né? Ele tem utilidade pública. Isso por um lado, e por outro lado isso abre também caminhos para que a gente possa acessar algumas fontes de recursos. Então, muitas vezes, alguns financiadores, editais, as próprias emendas parlamentares, para que aquele financiador ele tenha garantia de que aquela organização faz um trabalho sério, ele vai colocando necessidades de documentação, uma delas pode ser o título de utilidade. Então, isso também, por demonstrar a nossa seriedade, abre portas para novas formas de captação de recursos da organização. E aí, quando você fala de formas de captação de recursos, é importante a gente falar sobre a dificuldade de você manter uma entidade hoje no Brasil, no estado de São Paulo, enfim, ligada ao terceiro setor, né? Wagner, acredito que a doutora depois possa complementar também. É complexo, é um trabalho complexo. Hoje, por exemplo, a Casa do Transplante ela é uma casa que tem 10 quartos individuais, com seus próprios banheiros, uma equipe, uma estrutura grande para dar conta de até 20 pessoas que podem ser atendidas ao mesmo tempo. Né? Então, manter um serviço desse que tem um custo fixo, né? Todos os meses aquele custo existe, é um trabalho difícil. E aí vale ressaltar a importância de mais um programa do Estado de São Paulo, que é a Nota Fiscal Paulista. Isso hoje corresponde a 40% daquilo que a gente arrecada e é uma forma simples de doar. No passado a gente precisava deixar a notinha no mercado sem CPF. Hoje você baixa um programa da Nota Fiscal Paulista, faz um cadastro com seus dados, ali você consegue acessar todo o seu consumo através do CPF, quando você dá o CPF na nota, e consegue também indicar uma organização social para receber esse recurso. Então você abre lá, faz o seu cadastro, digita AMEL para doar o cupom, e toda vez que você vai ao mercado, que você faz uma compra e dá o seu CPF, automaticamente essa nota é doada para a associação. E aí eu vou deixar a doutora complementar também sobre captação de recursos. Olha, a gente tem já um histórico longo de captação de recursos. A gente capta de pessoa física, pessoa jurídica, e a Nota Fiscal Paulista que o Wagner estava citando tem sido, assim, tudo para a gente, porque tem realmente segurado a onda em grande parte, né? E com o tempo a gente foi construindo algumas relações. Então, a gente tem alguns apoiadores que são jurídicos, que ajudam a gente mensalmente, e pessoas físicas, mas é uma luta diária, não é uma coisa fácil falar, isso você tem que se mexer, não, a gente está constantemente com pessoas
procurando novas formas de captação, procurando ajuda. Então, a gente agora está atrás de cesta básica, que é uma coisa que os pacientes, como eles já estão em situação de vulnerabilidade, na hora que eles entram na história do tratamento, para de trabalhar, começa a diminuir a renda familiar, às vezes eles passam fome. Às vezes eles deixam de ir fazer quimioterapia, porque eles falam, olha, eu tive que fazer um bico, eu tive que pintar uma casa para ganhar o dinheiro que meus filhos estavam passando fome. Então, é muito triste. Então, a gente reúne recursos para dar cesta básica para essas famílias, para que eles possam fazer esse tratamento, né? E não é fácil, não é fácil. É pedindo mesmo, é querendo que as empresas se sensibilizem, entendem que todo mundo tem que participar, a sociedade tem que participar. A gente tem muita dificuldade ainda de conseguir ajuda de empresas parceiras. Então, as empresas, elas ajudam muito quando a gente tem um recurso incentivado, que vai poder retirar do imposto de renda delas. Mas, assim, uma ajuda voluntária de doar cestas básicas, isso é difícil. Quer dizer, a conscientização por parte do poder privado, das empresas, realmente seria importante, né? Seria também. Muito importante. E aí vale a ajuda do título de utilidade pública, sabe? A gente consegue demonstrar que o Estado de São Paulo reconhece o nosso trabalho. É um trabalho sério, né? Em outras palavras. E aí, doutora, é importante a gente falar também, e Wagner, se você puder complementar, a importância de políticas públicas que fomentem e que apoiem também trabalhos como o da AMEL, realizadas aqui no estado de São Paulo. Esse título concedido, então, né, de utilidade pública por intermédio do gabinete da deputada Marina Elô, é parte de um todo, mas outras políticas podem ser desenvolvidas também em apoio. Claro. Hoje, quando a gente vai falar de oncologia especificamente, a gente tem o PRONON, né, que é uma lei de incentivo do governo federal. Mas a gente tem poucos programas de incentivo à assistência social do paciente em tratamento, né? E aí é interessante a gente tocar nesse assunto, porque quando a gente fala de assistência social, isso está muito conectado com pessoas em situação de rua, com pessoas em conflito com a lei, em pessoas que precisam de abrigo, situação de violência, e se fala pouco da assistência ao paciente, a pessoa que está fazendo um tratamento médico, né? Então essa é uma discussão que a gente tem constante, que a gente tem tentado influenciar nas políticas públicas de assistência, demonstrando que esse paciente que está em tratamento, ele também tem uma vulnerabilidade social, né? E que as políticas, elas são importantes porque ele precisa dessa rede, é o que a doutora Carmen falou, muitas vezes o paciente para o tratamento ou vai trabalhar doente sem ter condições de trabalho porque não tem como comer, porque precisou parar de trabalhar, porque os custos do tratamento aumentam, porque teve que mudar de cidade de forma abrupta. Então, essa é algo que a gente vem tentando trabalhar junto aos conselhos municipais de assistência, à Secretaria de Estado de Assistência, para demonstrar a importância disso. Doutora. Bom, a nossa luta aí de muito tempo, essa que o Wagner está citando, que a assistência social crie políticas para ajudar essas casas de apoio que estão dando suporte para pacientes, né? Que entenda que a pessoa ela está doente, mas ela tem uma vulnerabilidade social e ela precisa dessa assistência. E isso faz parte de uma política pública, tem que fazer, né? Sem dúvida nenhuma. Aí a senhora comentou e comentava comigo nos bastidores aí, claro, são dados que grande parte da população sabe e que, por um lado, a população cada vez mais envelhecendo, né, doutora? Isso já são dados colocados. E também, inclusive aqui na Rede Alesp, nós já trouxemos números sobre o aumento do número de câncer ou de tipos de câncer acometendo a população pelos próximos anos, né? E aí a gente volta para aquela questão que o Wagner comentou, inclusive de um podcast que a AMEL tem realizado também, dentro do braço educativo, né, da associação também, para falar justamente com esses pacientes que sobrevivem ou que sobreviverão a situações como essa. Exato. Nós sabemos, né, que o câncer tem aumentado, é uma tendência mundial, aumentar o número de câncer, e a gente vai ter cada vez mais câncer dentro da população e também cada vez mais pessoas que se curam de câncer, né? Os tratamentos estão cada vez melhores, a gente tem muitas pessoas que fizeram tratamento, que estão curadas e que estão por aí vivendo. Nós vamos precisar nos preparar para lidar com isso, com essa realidade. E pessoas com câncer, depois do tratamento, certamente elas vão ter algumas sequelas do tratamento. Então, tem algumas diferenças e que a gente pode contornar, a gente pode melhorar, a gente pode dar muita informação e ter uma rede para acolher essas pessoas e para guiar elas.
Então, o que a gente estava comentando aqui, acho que a gente vai ter que começar a desenvolver até políticas públicas mesmo para tratar com as pessoas que se trataram de câncer e que têm algumas sequelas. E nós estamos começando na AMIO já a fazer, então, agora um podcast que nós vamos lançar para abordar esse assunto. São 32 milhões de pessoas no mundo que se curaram do câncer e que estão por aí vivendo. E elas querem ter qualidade de vida, elas querem poder trabalhar, elas querem poder fazer a vida delas, ter filhos, ter família, enfim. E nós montamos então um podcast que chama Superviventes e que nós vamos lançar conversando com pacientes que contam a história deles e com especialistas que vão dar orientações para esses pacientes e falar do que pode estar acontecendo e de como eles podem contornar esses sintomas. Wagner? É isso, eu acho que é super importante tratar esse tema, abordar um tema que é pouco falado e que é super importante. E só para completar, o lançamento é no dia 2 de abril. Vamos retomar então, relembrar, né, o nome desse podcast que pode ajudar tanta gente. É o Superviventes. Superviventes, então, a partir do dia 2 de abril, as pessoas conseguem encontrar nas plataformas aí de podcast, como o Spotify, Deezer, Apple Podcast. E no YouTube também? No YouTube também. No YouTube a gente vai disponibilizar. Ele é um podcast de voz, mas ele também vai estar disponível no YouTube. Porque aí consegue atingir não só pessoas do estado de São Paulo, mas de todo o Brasil, de todo o mundo, né? Para a gente finalizar, a senhora falava sobre se preparar para o futuro, né? E mais do que isso, quando a gente fala em se preparar para o futuro, a gente fala em política pública que prepare também todo esse sistema, como a senhora disse, não só de assistência social, mas de saúde também e de todo o resto da rede para o futuro, e é uma realidade que vai ter que haver, né? A gente vai ter que encarar de frente, porque é uma realidade no mundo inteiro, não é só no Brasil, né? Então, a gente tem uma perspectiva de daqui a 10 anos ter 1 a cada 5 pessoas vai ter câncer. Teve ou terá, né? Então, vai ser muito, muito, muito frequente. E a gente tem várias coisas para trabalhar, né? Em questão da alimentação, né? De pensar como a gente pode prevenir, né? Ter exercício físico, ter uma boa alimentação, ter boas horas de sono. Então, a gente pode tanto prevenir como também pensar o que a gente vai fazer com todas essas pessoas que se trataram e que querem ter uma vida normal. Que o que elas querem ter é qualidade de vida. E a gente, como médico, acho que vai ter realmente que pensar num atendimento para essas pessoas especializado. Wagner, suas considerações? Bom, enfim, para finalizar a questão da política pública, né, também qual a importância do terceiro setor em induzir novas políticas e contribuir para a melhoria das que já existem, né? Então, o programa de transplante no Brasil é muito grande, ele funciona, ele beneficia muita gente, mas ele pode melhorar, né? E a gente que está de fora consegue enxergar essas melhorias. Então, também como a gente busca parlamentares, como a gente dialoga com os gestores públicos e também possa induzir novas políticas e contribuir para a melhoria do transplante no Brasil. Acho que esse é um dos papéis do terceiro setor e é isso que a gente vai fazer. Muito bem, Wagner, doutora Carmen, agradeço demais a presença de vocês no programa de hoje. Obrigado, Mariana. Muito obrigada pela oportunidade. A gente agradece, claro, também a sua companhia que esteve conosco até aqui, seja pela TV ou pela internet, e você já sabe, a gente se vê ao longo da programação da Rede Alesp. Até lá.